quando que tu acha, assim, que a dificuldade de acesso, a papers, a artigos mesmo, e 2 até a falta de publicações em português de grande qualidade impactam nessa questão desse desenvolvimento de conhecimento de ciência, conhecimento científico mesmo, desse raciocínio mais científico e da própria PBE como um todo? Eu não sei, Léo, porque assim, ó, Uhum, por um lado, eu acho que essa conversa sobre encontrar o paper, ler o paper, eu acho que já estamos falando de um aluno, de um estudante mais avançado, uhum, sabe? Eu acho que já é um nível 2, um nível 3, assim, de estudante, assim. É, a língua inglesa, de fato, ainda é um limite. Eu falo a língua inglesa porque 96% de toda evidência científica publicada no mundo, em qualquer área, é em inglês, né? Então, de fato, quem lê inglês, não precisa falar inglês, mas quem lê inglês, certamente tem acesso a uhum, um volume absurdamente maior de conhecimento. Se eu não lesse inglês, eu não teria conseguido fazer minha tese de doutorado, por exemplo. A literatura é uhum, uhum, 99,9% em inglês, né? Agora, por outro lado, nós estamos vivendo um boom da disseminação de ciência e da prática baseada em evidências no Brasil. uhum, Então, por exemplo, estou gravando esse podcast com você hoje. Faz 4, 5 dias que eu gravei outro podcast. Então, você tem o seu podcast, você tem outros colegas com podcast, a gente tem vários divulgadores de ciência fazendo um trabalho de qualidade, você tem pessoas que não são da psicologia falando de prática baseada em evidências em Instagram, em YouTube, em Spotify, etc. Então, felizmente, hoje está cada vez mais fácil. Só que o que uhum, acontece? Para mim, o problema ainda está na graduação. O uhum, aluno que vai talvez se formar sem ter ideia de que esse universo existe. Que foi o meu caso, não sei se foi o seu, mas foi o meu caso, né? Então, a minha faculdade, por exemplo, ela tinha bastante carga horária dedicada à análise do comportamento, e essa era a única abordagem psicológica com compromisso com ciência que existia na minha graduação. Eu não tive terapias cognitivas, terapia cognitivo-comportamental, eu não tive neurociências, eu não tive neuropsicologia. Eu me formei quase me formei, assim, foi no final do 5º ano que eu descobri, olha, análise de comportamento não é a única abordagem da psicologia comprometida em produzir ciência, em discutir aham, terapia de um ponto de vista objetivo. E aí abriu um mundo para mim, assim, né, de outras coisas, tal. Então, acho que o primeiro passo é isso aparecer na graduação. O que tem sido bem legal, que eu tenho testemunhado aí nos últimos 2, 3 anos, eu tenho sido muito convidado a dar palestras introdutórias à prática baseada em evidências, tudo para graduação. Então, tem um legal. aluno lá que descobre o que é isso, e aí tem uma semana de psicologia, uma jornada, algum evento, etc. E eles começam a levar pessoas para falar sobre o assunto. E você vai pondo essa sementinha ali nos alunos de graduação. Legal, legal. Eu acho que essa é a grande questão, né, é colocar uma semente e ver florescer, né, de uma forma ou de outra, porque conhecimento é isso, né, a gente vai disseminando e vai proliferando, né. E Exatamente. não, e acho muito legal isso que tu falou, assim, já e daí a última pergunta sobre ensino, para daí a gente poder ir pra ética, que eu acho que é um ponto muito importante quando a gente fala de PBE. O que que tu acha que é o caminho de mudança do ensino em psicologia no Brasil? O que que tu vamos pensar, mundo perfeito, moranguinhos, tudo Aham. funcionando, tu tem o poder de mudar a psicologia no Brasil amanhã. O que que tu faz? Ótimo. Eu adoraria ter isso, assim. Então, se você falasse para mim, você tem esse poder para transformar os currículos, né? Primeiro Uhum, que eu faria currículos muito mais semelhantes entre as diversas faculdades, né? Então, por exemplo, uhum. eu estudei em São Paulo, capital, tem um monte de colegas que estudaram em Porto Alegre, são cursos completamente diferentes, né? Até E dentro da assim, puxa, a cidade, gente né. está às vezes na mesma cidade, exatamente, né? Então, acho que a primeira coisa é precisa ter uma certa
unificação e eu enfatizaria uma grade curricular totalmente voltada para uma psicologia científica. Então, por Uhum. exemplo, disciplinas de várias abordagens que não têm embasamento científico, elas seriam ensinadas no contexto da história da psicologia. Por Uhum. exemplo, eu tive na minha graduação 4 semestres de testes psicológicos. Uhum. Desses 4 semestres, eu aprendi uns 2 que têm propriedades psicométricas, que têm validade, confiabilidade. O resto é projetivo. Bom, o indivíduo aprenderia lá as bases da psicometria, aprenderia a ler teste, aprenderia a construir testes, ferramentas de avaliação Uhum. psicológica. Se vai ter psicologia organizacional, vai ter psicologia organizacional baseada em evidências. Quais são as pesquisas que existem sobre transformação de comportamento nas empresas, nas indústrias e etc. Uhum. Né? Uhum. Quais são os princípios científicos? O que a gente sabe do ponto de vista científico sobre memória, sobre atenção, sobre personalidade? Quais são as principais formas de intervenção? Né? Ensinaria muito nessa faculdade sobre pensamento científico e sobre interpretação de ciência. Como é que se lê um artigo científico? Como é que se identifica riscos de viés? Como é que se olha a Uhum. análise dos dados? O aluno aprenderia a interpretar a estatística de um artigo sem precisar fazer conta, ele não para ser um pesquisador, né? Para Uhum. saber o que aquele número quer dizer, se aquela análise é confiável, né? A gente é muito feito de trouxa quando a gente lê artigo científico, a gente acredita nas coisas porque a gente não entende do assunto, né? Então, eu faria uma reformulação completa assim da grade, usando totalmente uma base científica. E, obviamente, que essa base científica seria acompanhada de discussões de natureza ética, de natureza sociológica, filosófica. Por exemplo, é sabido que pessoas de grupos minoritários são muito menos participantes de pesquisas clínicas do que pessoas brancas, de sociedades democráticas, ricas, escolarizadas. Vamos trazer o debate ético, filosófico, sociológico sobre isso, né, em vistas, Uhum. mas tudo isso girando em torno desse pilar que é ciência. Né? Teria matéria sobre filosofia da ciência, ensinaria mensuração de resultado, mensuração de progresso no âmbito da psicologia, né? Você está fazendo clínica, você está fazendo psicologia escolar, você está fazendo psicologia do esporte, como é que você sabe que houve melhora, que houve Uhum. progresso, que houve mudança, sabe? Então, iria com essa cara, assim. Adoraria Dá, poder fazer isso. dá até vontade de fazer a graduação de novo daí, né? Eu faria também, viu? Sabe por quê, Porque. Léo? Porque, assim, o que eu percebo, né? Eu passei os últimos anos da minha vida e continuo passando tentando suprir déficits de coisas que eu deveria ter aprendido na graduação, que eu deveria ter Uhum. aprendido na especialização, que eu deveria ter aprendido no mestrado, que eu deveria ter aprendido no doutorado, e não fiz, e não aprendi, Sim. e ninguém ensinou. Então, às vezes, existe um mito, talvez, para quem está nos ouvindo, né, que é assim: o fulano tem doutorado, tem pós-doutorado, ele deve já dominar tudo. Quanto conteúdo que a gente precisa dominar. E sim, a gente aprende assim, lendo livro, correndo atrás, consultando um colega, fazendo um curso paralelo, alguma coisa assim. Né? Com certeza, com certeza. Eu acho que essa é a grande questão, né? O conhecimento ele não se basta, né? Ele vai sempre se reformulando e isso vai se atualizando. Então é a nossa é a nossa obrigação também. E eu boto como obrigação porque eu penso realmente que é uma obrigação nossa como clínicos, como profissionais de saúde mental, independente da área, a gente está se atualizando e pensando nessa construção não só de saber, mas de cuidado também com as outras pessoas.